Fala, galera! Meu nome é Julie. Meu nome é João e nós estamos para mais um podcast, hoje com o diácono Gilvan. Nós estamos aqui para poder entrevistar um pouco ele, sobre o mês da Bíblia, né, que é setembro, para falar um pouco sobre Sagrada Escritura, conhecer um pouco mais do nosso diácono, que está aqui na nossa paróquia desde dezembro, né, de 2022, fazendo uso das ordens ad experimentum, é isso? Isso, exatamente. E nós vamos aqui entrevistar um pouco ele, conhecer um pouco da vida dele, falar um pouco sobre Sagrada Escritura, né, Júlio? E se vocês tiverem uma dúvida a respeito do tema, que vai ser Bíblia, vocês já podem ir mandando nos comentários, que depois a gente vai responder. A gente não, né? A gente vai trazer para cá para poder serem respondidas. Então, diácono, sua bênção. Deus abençoe. Vamos conhecer um pouquinho do senhor, contar da sua história, sua infância. Pode ficar à vontade. Opa! Bom, minha história, né? No ventre da minha mãe. E minha mãe era Maria. Nós lá em casa éramos 5 filhos. Todas as mulheres lá em casa são Marias. Alzira Maria, Ivone Maria, Ivete Maria. Ivete já está nos braços do pai. Os homens, Ivan Francisco, Gilvan Francisco e Gilmar Francisco. Tá? O Ivan também está nos braços do pai, assim como minha mãe e meu pai. Nós nascemos, meus irmãos e eu, evidente, né, numa comunidade criada por Dom Helder Câmara, lá no Leblon, no Rio de Janeiro. E não sei se vocês conhecem, perto de Ipanema, Leblon, Ipanema, sim, mas Copacabana. a comunidade não. Tá. E é chamada Cruzada São Sebastião. É um conjunto de 10 blocos que Dom Helder construiu na década de 50. Tá? E muito interessante essa obra de Dom Helder, porque olhando por um lado, pela frente do conjunto, nós temos moradia, depois nós temos uma escola e no final a igreja. Hoje a coisa se inverteu. A rua principal é a Frânio de Melo Franco. Aí você olha primeiro a igreja, nos fundos, né, a escola e no fundo da escola o conjunto onde nasci. Então o nosso vínculo com a igreja ali era muito forte. Com 6 anos, nós íamos para a catequese e participávamos depois do grupo de coroinhas. Eu fui coroinha até os 18 anos. E a igreja, naquela época, era uma coisa muito interessante. Tá? Tive um pároco fantástico. Né? Nós o amávamos. Ailci Mendes de Oliveira. Com o Concílio do Vaticano II, ele deixou a batina, assim como vários sacerdotes naquela época. Mas ele era uma pessoa fantástica. E brincava muito conosco a respeito das Sagradas Escrituras. Daí vem minha paixão pelas Sagradas Escrituras. E uma vez, né, estando na missa como coroinha, né, tem aquele momento em que Jesus fala que Deus, né, está atento aos seres humanos de tal modo que é capaz de contar os cabelos da cabeça. Né, e aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu fui perguntar isso ao padre e ele falou assim: olha, Deus está atento aos passos de uma formiguinha. Né? Eu achava que isso também estava na Sagrada Escritura. E ao longo do tempo foi algo que me incomodou e eu fui buscando. Né? Eu nunca encontrava essa passagem que dizia que Deus estava atento aos passos de uma formiguinha. Com isso, acabei lendo a Sagrada Escritura 2 vezes completa. Né? E é evidente que meu amor foi, né, aumentando. E eu fiquei lá até os 18 anos. Né? E quando o Padre Alcê deixou de ser padre, foi para lá um outro sacerdote fantástico, chamado Bruno Trombetta. Ele que criou a pastoral carcerária, e durante algum tempo ficou apagada, e hoje, né, a igreja está voltando a se preocupar com os encarcerados. Né? Está fazendo um trabalho muito bom, muito fantástico lá no Rio de Janeiro. Né? Acredito que em outros lugares também, eu não tenho muito contato. E com a participação muito boa dos diáconos permanentes, né, com essa pastoral. Fui coroinha até os 18 anos e antes disso nós participávamos também do grupo jovem. Nós tínhamos um grupo jovem muito forte lá, mas não tínhamos pastorais. Naquela época não tínhamos pastorais. Um grupo jovem muito forte e o grupo se reúne até hoje. Né? Hoje nós temos um grupo chamado Encontro no WhatsApp. O WhatsApp é fantástico por causa disso, né? E trocamos informações. Eu estou um pouco afastado do grupo,
mas, né, participo do grupo, às vezes mando mensagem, às vezes recebo mensagem, procuramos saber um do outro, né? E uma vez por ano nos encontrávamos, né, devido à pandemia, né, não conseguimos, né, reatar esse contato. Depois dos 19 anos, quando eu entrei para a faculdade, trabalhando, né, fica difícil de participar. E nós, como eu disse, nós não tínhamos pastorais lá. Então, virei um católico de missa aos finais de semanas, casamentos e exéquias. Aos 26 anos, casei. E depois, aos 30 anos, mais ou menos, fui fazer um encontro de casais na igreja Nossa Senhora de Copacabana. Deve ter sido por aí, não lembro exatamente as datas. Não sou bom de data, né? Prova de história, antigamente, era uma tragédia para mim, né? Porque tinha que lembrar muitas datas, né? Eu não sou muito bom de data. Minha irmã tinha feito um encontro de casais lá e nos convidou para fazer um encontro de casais. E na minha cabeça, o encontro de casais era para casais que estavam em crise. E eu sempre fui muito feliz com a minha esposa, né? Nós nos conhecemos desde jovens, né? Desde o ginásio. Evidente, ela teve a vida dela, seguiu por um lado, depois seguiu por outro, nos encontramos aos 26 anos e casamos. Eu falava, poxa, né? Não tem necessidade. Aí minha irmã me explicava, não, encontro de casais não é isso. Né? Encontro de casais, já que você, né, é católico, né, para você ter um encontro verdadeiro com Cristo. Mas na minha cabeça eu já tinha um encontro verdadeiro com Cristo. E fomos fazer, mas de qualquer maneira, depois de muito insistir, passaram-se alguns anos, acabamos, né, por ceder e fazer o encontro de casais. Realmente foi uma experiência muito boa, muito legal. Né? Eu adoro encontro de casais. Já implantei encontro de casais, ajudei a implantar encontro de casais em outras paróquias, né? E até o meu último dia lá na minha paróquia, né, Nossa Senhora de Copacabana, acabei mudando, né? E a paróquia se tornou Nossa Senhora de Copacabana até pouco antes da pandemia, porque foi quando houve a pandemia que eu vim aqui, morar aqui em Iguaba, porque eu já tinha uma casa já há 18 anos, mais ou menos. E com o encontro de casais, principalmente os círculos, foi aprofundando cada vez mais na fé. Era um católico normal, né? Só tinha paixão pela Sagrada Escritura. Né? Inclusive, eu comprava muitos livros para tentar entender algumas coisas da Sagrada Escritura. Mas foi aprofundando em outras coisas da Sagrada Escritura. Né? Da fé, da igreja, dos relacionamentos entre as pastorais, porque eu acabei fazendo a primeira etapa, fazendo a segunda etapa, a terceira etapa, depois fui coordenador, né? Na primeira etapa diversas vezes, na segunda etapa, na terceira etapa. Então, eu entrei de cabeça, né, no encontro de casais, que eu adoro mesmo. Né? Lamento que aqui esteja adormecido, mas se eu ficar aqui, como eu estou ad experimentum, né, se eu ficar aqui, com certeza eu vou perturbar o padre para que possamos, né, concretizar, né, novamente a existência, né, do encontro de casais aqui. Nós lá tínhamos um lema: o encontro de casais é uma vocação, é um celeiro de vocações. Né? E minha vocação nasce justamente ali. Eu comecei a fazer palestras, comecei a cada vez mais entender, e eu comecei a participar de um grupo, não sei se vocês já ouviram falar, chamado Comunhão e Libertação, que tinha o padre Paulo Romão como, né, responsável lá na paróquia, e hoje em dia ele é bispo. Né? E pela minha participação, não sei, por algum motivo ele pediu, né, Gilvan, vai fazer um Mater Ecclesiae. Né? Eu já tinha ouvido falar do Mater Ecclesiae, mas nunca tinha me interessado. Né? E acabei indo fazer o Mater Ecclesiae. Né? E adorei. Fiz o curso todo, depois me tornei professor do Mater Ecclesiae. Né? E lá no Mater Ecclesiae eu conheci uma professora chamada Paula Heleno. E ela me falou sobre diaconato. Falou, Gilvan, por que você não vai fazer o curso de diácono? Né? Pelo encontro de casais, já tinha tido contato com o diácono, mas nunca tinha pensado nisso. Aí depois eu falei para ela, mas como assim fazer o curso? Ela falou, não, tem curso, né? A diocese tem um curso de diácono, tal, e me explicou mais ou menos. Nós lá fazíamos, né, às 6 horas da tarde, antes de começar o Mater Ecclesiae, a liturgia das horas. Então, tínhamos sempre encontro, depois uma conversinha antes de começar as aulas. E aí, quando cheguei na paróquia... antes eu passei pelas Paulinas, eu sou um viciado, sou um bibliófilo, né? Livros, né? Comprei, né? Na verdade, o documento 75, esse é o 96. É o mesmo, Diretrizes do Diaconato Permanente. O documento anterior é o 75, também Diretrizes do Diaconato Permanente. Como houve algumas mudanças, lançaram o documento 96.
e para entender um pouco o que vem a ser o diaconato permanente. Né? Depois que eu li, procurei o Padre Paulo e conversei com ele. O que o senhor acha do diaconato permanente? Aí ele virou e falou assim, olha, né, é interessante, né, uma coisa difícil, mas é interessante. Mais ou menos isso, evidente, eu não consigo, né, reproduzir ipsilíteres, né, o que ele me falou. Mas vamos conversar com o Monsenhor Abílio, porque ele sempre teve o desejo de ter um diácono aqui. Aí quando, né, eu e ele fomos conversar com o Monsenhor Abílio, né, Abílio Ferreira da Nova, né, o Monsenhor Abílio ficou muito feliz, até porque eu conhecia o Monsenhor Abílio, né, de criança, mas de jovem, porque o conjunto lá no Leblon vivia sempre sendo ameaçado de remoção. E a própria arquidiocese, porque esse conjunto, como ele foi criado por Dom Paulo, foi construído por Dom Helder Câmara, né, ele era ligado à igreja. As irmãs, até na época, né, elas tomavam conta do conjunto. Né? E o Monsenhor Abílio, como ele era o ecônomo da arquidiocese, ele sempre teve contato com essa história da comunidade. Aí ele ficou muito feliz, né, por relembrarmos essas lutas, né, pela permanência do conjunto, que está lá até hoje, né, e por alguém, né, se interessar pelo diaconato, porque ele disse que era o sonho dele ter um diácono lá. Porque lá, né, teve um bispo, né, chamado Dom Romeu, que morava lá. Né, ele estava idoso, um pouco doente, morava lá. E ele, como padre, ele dizia assim, com um diácono aqui, eu vou ter uma paróquia completa. Um bispo, um padre e um diácono. Mais tarde a gente vai falar sobre esses 3 ministérios do sacramento da ordem. E ele ficou muito feliz. Aí ele perguntou, você falou com a sua esposa? Né? Aí eu falei, sim, né? A gente partilha essas coisas. Aí ele falou, sim, traga ela aqui, vamos conversar. Aí a Luísa foi lá, disse sim para ele, porque, né, não adianta o Papa querer que alguém seja diácono, se for casado. Né, se a esposa não fizer uma carta, né, à mão, dizendo que autoriza ao poder feminino, tá vendo? Não entra para a escola diaconal. Aí nisso, fiz a inscrição, acabei indo, né, e me apaixonando cada vez mais. Né. Evidente, alguns percalços, né, natural, faz parte da vida, né, esse movimento de altos e baixos. Né. Mas foi muito rico mesmo, né. O Padre Paulo deixou a paróquia para assumir uma outra paróquia dele, né? Ele se tornou pároco, né? Ele foi para Bom Pastor, na Tijuca. Aí o Padre Paulo me deixou com o Padre Gilson. O Padre Gilson, né, com direção espiritual, né? E logo depois o Padre Gilson também saiu. Aí entrou, né, o meu grande sacerdote na minha vida, né? Padre Júlio César, que hoje é pároco da... esqueci, daqui a pouco eu lembro. Penso aqui pelo momento, né? São Geraldo, né, em Bom Sucesso, São Geraldo. Né? Meu grande sacerdote, é minha paixão, né? Grande amigo. Eu estou um pouco afastado. Né? Também a distância, né? E as próprias atividades diaconais me fizeram ficar um pouco afastado. Nos falávamos por telefone e por contato, e às vezes, quando eu trabalhava, eu visitava lá na Mitra. Mas, né, o próprio ministério, a própria distância, né, fez com que a gente ficasse um pouco distante. O Padre Júlio, né, ele foi muito importante na caminhada. Eu estava na escola diaconal e, ao mesmo tempo, ele começou a me introduzir, né, não só nas pastorais na paróquia, mas também extra-paróquia. E uma das pastorais muito legais que a gente construiu junto e desenvolvemos juntos, né, e trabalhamos durante 3 anos, foi a pastoral vocacional. Só que quando a gente fala de vocação, a primeira coisa que vem na cabeça é vocação sacerdotal. Não, nós trabalhávamos na pastoral em todas as vocações. E nós fazíamos um passeio por todas as paróquias do Vicariato Sul. E isso foi muito interessante, né? E num desses encontros, nós convidávamos pessoas, né, para poder dar palestras, né? Tinha o Guido Schaeffer, né? Se Deus quiser, vai se tornar santo, né? E quando ele volta para o diaconato, né, para o seminário, ele era médico, né, trabalhava na Santa Casa, ele começa a participar no presbitério junto comigo, lá em Monsenhor Abílio, porque a partir do momento que eu entro para a escola diaconal,
o Monsenhor Abílio me quer com ele no presbitério, né? Não só para aprender, mas também, evidente, né? Para saber como é que eu estou indo, né? Tanto que a primeira coisa que ele, né, quando encontrava comigo, com a Luísa, minha esposa, né, era perguntar: e aí, Luizinha, como é que ele está? Né? Muito legal. O Monsenhor Abílio realmente é um... né, eu tive grandes sacerdotes, né, na minha vida, né? Elci Mendes de Oliveira, Bruno Trombeta, nossa, é fantástico. Pena que não dá para falar, né, um por um, o espaço é muito curto, né? Padre Paulo, hoje Dom Paulo Romão, né? Padre Júlio, né? E, evidentemente, Monsenhor Abílio da Nova. Né? Monsenhor Luir também, que agora, dia 28, fez aniversário de sacerdócio, também um santinho na minha vida, né? Monsenhor Arimateia também, José de Arimateia, nossa, né? Bom, tem tantos outros, né? Mas não dá para falar. Mas vamos lá, voltando. Perdão pela divagação, tá? Depois vocês cortam aí, não sei o que vocês fazem, tá? E na pastoral vocacional foi muito rico, justamente por ver esse leque enorme de vocações, que muitas vezes a igreja se fecha só na vocação sacerdotal. E ao passear por todas as paróquias lá do vicariato, né, isso vai enriquecendo. E começamos a fazer, no dia 30 de agosto, um passeio ao Cristo Redentor, uma caminhada ao Cristo Redentor, que começou com 50 pessoas, a última terminou com 2.000 pessoas. Né? Fantástico. E lamentamos, né? Porque muitas vezes na igreja, né, não cortem isso, por favor, as atividades ficam centradas no padre, no sacerdote. E quando o sacerdote sai, essa atividade desmorona. Foi o que aconteceu com a pastoral vocacional no vicariato. O padre Júlio estava lá, ele foi promovendo, essa coisa ficou muito bonita. Vinha gente de outros vicariatos, tanto é que juntamos, né, na última caminhada mais de 2.000 pessoas. E quando o padre deixou, né, desmoronou. Né? E hoje não sabemos como está a pastoral vocacional. Agora, um parênteses interessante. Né? Houve uma vez, né, uma feira da Providência. Aí fomos eu, Padre Júlio, né, o Guido, né, e dois outros seminaristas, né, Tiago Bartoli e o Jeffrey. Hoje o Tiago Bartoli é padre e o Jeffrey também é padre. Né? Aí fomos lá no meu carro para a Feira da Providência. Legal, né? A gente adora a Feira da Providência. Né? Na volta, chovia torrencialmente. Mas muita chuva, muita água. Né? E eu dirigindo, quase não enxergava. Né? Mas a gente estava com medo, doido para chegar em casa, né? Sair daquela chuva. Fui fazer uma rotatória, algum trecho lá, errei o caminho. Estava escuro, né? Aquela chuvarada. Aí não, fazer a rotatória novamente, né? Fomos lá, demos a volta enorme. Bati com o pneu do carro no meu fio. Com aquela chuvarada, estourou o pneu. Né? Cara, imagina que ninguém ficou feliz com aquela situação. Né? O Guido, do jeito dele, começou a rezar. O Padre Júlio começou a resmungar. Os outros dois jovens, né, começaram a me ajudar. Então, empurramos o carro, tiramos o pneu, trocamos o pneu. Ótimo, entramos no carro. Vamos ter que dar a volta novamente, né? Só que quando eu dou a volta novamente, bato novamente com o pneu do carro no mesmo lugar, estouro o pneu novamente. Só que dessa vez o carro fica sobre o meu fio. Né? Aí o Guido logo, ele era muito, né, místico, né? Isso é coisa do demônio. E Padre Júlio, né, esqueceu de ser padre. Pegou o Bartoli, pegou o Jeffrey, né, e vou embora. Né? A chuva começou a diminuir, né? Liguei para o seguro. Né? Nem lembro se tinha celular naquela época, eu só fui no orelhão. Não lembro, realmente não lembro. Né? Padre Júlio foi com os dois jovens, né, para casa, porque estava escuro ali, estava chuvoso, né, embora a chuva tivesse, né, diminuído, né, e o Guido ficou comigo. Né. Aí o Guido começou a falar assim: vamos rezar o terço de São José, São José vai nos ajudar. E com aquela chuvarada, o trânsito estava muito ruim, e o reboque demorou muito a chegar. E nós ali com o carro pendurado, né, aguardando o reboque. Né.
mas o reboque chegou e a gente ficou ali rezando o terço, né? E foi muito legal, né, esse momento com o Guido, muito legal mesmo, né? Porque, né, eu não tenho, né, aqui na paróquia eu já vi, algumas pessoas dizem, né, tropeçou, coisa do demônio. Isso não deu certo, é coisa do demônio. Eu não tenho isso. Eu tenho uma visão concreta da fé. Para mim, né, eu sigo muito Santo Agostinho, né? O demônio é um cão acorrentado. Ele só vai agir, né, se você se aproximar dele, né? Então, determinadas ações que acontecem na nossa vida é mais para termos atenção. Ficarmos mais espertos ante a realidade que acontece na nossa vida, né? Eu adoro uma passagem em 1 Coríntios 10, 13, né? Deus é fiel. Ele não permite que o mal vá além das nossas forças. E quando eu vejo alguém dar tanta importância ao demônio, né, é porque eu percebo que nós, católicos, ainda não amadurecemos para a nossa fé. Se Cristo derrotou o mal, por que eu devo ficar dando ouvidos ao mal? Essa é uma questão. Eu contei essa historinha do Guido só para ilustrar isso. Por favor, não dizer que o Guido estava errado, pelo amor de Deus, né? Ali foi um suporte enorme, me ajudou muito, né? E depois, evidente, nós tivemos outras conversas, né? Infelizmente, no ano seguinte, ele veio a falecer, né? Mas, né, eu acho importante nós entendermos a nossa fé para olharmos muito mais para Jesus do que para o demônio, né? Então, esse é o caminho que pauta a minha vida, né? Não só diaconal, mas minha vida de católico, de filho de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós abraçamos uma fé. E nós temos que ter firmeza nessa fé. Se eu estou com Deus, nenhum mal pode me atingir. É evidente que eu sofro as consequências do mal, é uma realidade. Mas se eu estou com Deus, né, 1 Coríntios 3, com o mal, ele me dá recursos para superá-lo. Ele me dá meios para superar esse mal. Então, eu preciso acreditar nisso, né? E aí minha vida seguiu adiante, né? Fui ordenado, adoro batizar. Lá eu batizava, né, cerca de 12, 13, 14 crianças, né, no início do diaconato, né, por semana, porque lá o batizado era toda semana, dava umas 300 crianças por ano, né? Alguns matrimônios, evidente, né? Porque são os sacramentos que pertencem ao diácono, tá? Vamos lá, né? O diaconato, ele faz parte do sacramento da ordem, né? Nós temos o diaconato, nós temos o presbiterado e nós temos o episcopo, né? Os bispos, né? O bispo, para nós, é o sucessor dos apóstolos. É uma pena que nós, como igreja, perdemos esse discernimento. Quando nós éramos coroinhas, eu lembro muito bem, né? Eu lembro de Dom Eugênio, eu não lembro de outros bispos visitando a minha paróquia. Mas era uma tremenda festa. A paróquia se preparava para receber o sucessor dos apóstolos. E eu lembro aquelas procissões de entradas que nós fazíamos, né? Era muito bonito, era emocionante, tanto é que está na minha memória até hoje, né? E ele abria espaço depois, né? Ele era um pouco sisudo, né? Mas ele tinha contato com o povo. Então, era a oportunidade do povo estar em contato com o sucessor dos apóstolos. Porque tanto o padre como o diácono agem, né, em ordem do bispo. Um padre não pode fazer um padre. Um padre não pode fazer um diácono não pode fazer outro diácono. Quem faz um padre e o diácono é o bispo, né? Ele tem a plenitude dos sacramentos. Um bispo pode, né, ministrar os 7 sacramentos. O padre só pode ministrar 5 e o diácono somente 2. Como eu disse, um padre não pode fazer um outro padre. Ele não, né, o sacramento da ordem não pertence a ele, pertence ao bispo. E o sacramento, né, da confirmação. Um padre só pode, né, ministrar o sacramento da confirmação mediante uma autorização do bispo, né? Então, né, o bispo tem a plenitude, o padre pode ministrar 5, o diácono somente 2. Estamos a serviço do bispo. Essa é a beleza da nossa igreja, né? E se estivermos unidos, teremos uma
igreja sadia, né? Por isso que quando o Monsenhor Abílio, né, falou aquilo para mim, né, isso ficou muito marcado em mim até hoje. Minha paróquia está completa. Eu tenho aqui um bispo, um padre e um diácono. Perguntas? Sim. Você falou sobre a importância, né, de um diácono para a igreja, até mesmo na questão dos sacramentos. Um padre não consegue fazer tantos batizados assim. Mas como é que foi a reação em si da sua família? A sua família, ao você entrar no diaconato, como é que foi a reação e como é que funciona? Né? Porque tem muita gente que acha que o diácono é como um padre, mas não é bem assim. O diácono pode ter o sacramento do matrimônio. Como é que funciona, por exemplo, na troca de paróquia, o diácono vai com a família ou a família fica? Como é que funciona essa questão? Vamos lá. Isso aconteceu com o senhor também, né? Que o senhor veio para cá. O diaconato ele não existe porque o padre não pode dar conta. Se o diaconato não existisse, né, o padre teria que dar conta. O diaconato existe, né, porque ele faz parte da estrutura da igreja. Quando nós abrimos Atos 6, né, 1 Timóteo 3 e Filipenses 1:1, nós vamos ver ali o diaconato. Os apóstolos, com dificuldades em, né, atender a todas as demandas da comunidade, institui 7, né, para tomar conta, né, da parte administrativa, cuidar das viúvas, olha que coisa linda, né? Cuidar das viúvas, né? E ao mesmo tempo nós vamos ver um movimento interessante. Por exemplo, Filipe, diácono Filipe, ele encontra alguém com dificuldades em entender as Sagradas Escrituras, ele vai lá, ensina e batiza. Está em Atos, né? Logo depois nós vamos ver o diácono Estevão, né, sendo martirizado. O primeiro mártir da igreja é um diácono, né? E lendo o discurso de diácono, né, do diácono Estevão, naquele momento derradeiro, é belíssimo, né? Ele se configura completamente a Cristo. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Né? E ele faz uma descrição da fé da igreja belíssima. No que acreditamos? Belíssimo. Então, o diaconato, ele faz parte da estrutura da igreja. É o que nós chamamos da eclesiologia. Ele não nasce simplesmente para ajudar o padre. Ele nasce da necessidade da igreja. Da mesma forma, Jesus institui o quê? 12. A igreja se expande. E os apóstolos o que fazem? Chamam pessoas, né, para administrar aquilo que está crescendo, né? E por isso que surgem os bispos, né? São os administradores da igreja. E os bispos vão, né, impor as mãos sobre os presbíteros e diáconos, né, para que juntos, unidos, possamos servir a igreja. A palavra diácono significa exatamente serviço. E quando, né, os primeiros padres da igreja começam a refletir sobre isso, vem no diácono algo muito importante, porque Jesus, na Santa Ceia, né, lembra do lava-pés, né, ele se cinge com uma toalha, né, e se coloca a serviço. Ao instituir a Eucaristia, ele levanta o cálice e oferece. E os primeiros pais da igreja vê nesse momento Jesus como diácono do Pai. Jesus que se coloca plenamente a serviço do Pai. Da mesma forma, né, uma pessoa ordenada se coloca plenamente a serviço da igreja, como Cristo se colocou a serviço do Pai. Então, tanto o diácono como o padre como o bispo são essas pessoas que se configuram a Cristo para poder servirem a igreja. Isso é muito bonito, né? Ao longo da história, o diaconato vai perdendo força. Até que no século XII, a própria teologia, né, ela vai perdendo um pouco sobre o sentido do diaconato, né? Olha só,
Eu trouxe até aqui um documento chamado Ministério Aqueda, né? Surge logo depois do Concílio do Vaticano II, porque no Concílio do Vaticano II restauram o diaconato, né, como um grau específico, permanente da ordem, né, abrindo para os homens casados, porque até então não, a partir de um certo momento ele passa a ser, né, uma ordem menor, tá? Um grau para o sacramento presbiteral. Né? E então, a partir do Concílio do Vaticano II de 1965, ele passa a ter um grau permanente, abrindo para homens casados. Evidente que aí surgem alguns problemas, que provavelmente a gente vai tocar nesse assunto. Mas olha só que bonito, né? Santo Inácio de Antioquia afirma claramente que o ofício de diácono não é outra coisa senão o ministério de Jesus Cristo, o qual, antes de todos os séculos, estava junto do Pai, até que, por fim, se nos manifestou. E acrescenta esta advertência: é necessário, pois, que também os diáconos, que são ministros do ministério de Jesus Cristo, agradem a todo por todos os modos. Eles, efetivamente, não são diáconos dos alimentos e das bebidas, mas dos ministros da Igreja de Deus. Bonito, né? E justamente por eles verem naquele momento em que Jesus eleva o cálice como um serviço para o benefício de todos, o diácono, como, né, o servidor da igreja, ele levanta o cálice, né, durante, né, a missa, naquele momento, né, da consagração, né, o diácono sempre vai levar. Né? Não importa, né, quantos padres tenham, não importa quantos bispos tenham, né, é uma função do diácono, ele se torna o guardião do sangue de Cristo. Olha que beleza. Né? Aí você pergunta, né, como a família aceita isso? Né? A família, né, é glória. Né? Porque se o diácono ele tem, né, que, olha só, a responsabilidade diaconal, de levar o amor de Cristo aos outros, como não viver esse amor dentro da própria família? Agora surge um problema. Por quê? Antes do diaconato, né, eu estava presente na família. Depois do diaconato, eu começo também a me ausentar um pouco da família. Então, tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. Porque não podemos abandonar a nossa família. Aí eu volto ao Monsenhor Abílio, né, o pároco lá de Copacabana. Né? A primeira diaconia está na família, porque foi o primeiro sacramento que eu recebi. E aí o diácono tem o privilégio de receber os 7 sacramentos. Né? O padre não pode casar, o bispo não pode casar, o diácono pode. Então, nós podemos, não somos ministros dos 7, mas podemos receber os 7 sacramentos. Né? Isso é uma graça, né? Então, eu sempre olho pela minha família. Evidente que isso me cria determinados problemas, né? Que tem determinadas, né, atividades na paróquia, em que, se surgir algo importante na minha família, eu vou dar prioridade para a minha família. A não ser que seja muito essencial a minha presença na paróquia. Por exemplo, né, aqui nós tivemos a festa junina, sábado e domingo. Eu vim no sábado, já não vim no domingo, porque segunda-feira minha esposa, terça-feira minha esposa foi para o Rio. Então eu precisava ficar um pouco mais com ela, porque eu sou aposentado, mas ela ainda está trabalhando. Então, às vezes, né, surgiu alguma coisa em casa, né, eu tinha que dar assistência à esposa, até porque meus filhos eram menores, né, agora já estão todos burros, velhos, casados, né, então estou mais livre para exercer. Mas para a família, sem dúvida, é uma graça. Né, batizei meus netos, né, isso é fantástico. Né? Quer dizer, eu não batizei minha primeira neta, né, ela tem 18 anos, foi Padre Júlio quem batizou, mas meus outros netos, de 2 netos, fui eu que batizei. Então, isso é muito legal. Da mesma forma, né, que meus irmãos faleceram, né, eu fiz as exéquias dele. Ao mesmo tempo que é uma dor, imagina você fazer exéquia da sua mãe, né, é uma alegria, porque pela fé, eu tenho certeza que ela entra, né, eles entram numa realidade que Deus prometeu a todos nós. É uma dor pela perda, a
aqui, do contato físico, mas é uma alegria por saber que começa a participar da glória de Deus. Então, para a família, de uma certa forma, também foi importante, mas geram tensões. Mas a vida é feita de tensões e a gente tem que saber administrar isso. É muito legal, é muito curioso, na verdade, porque às vezes a gente vê o diácono e fica com receio de conversar e de querer saber. E aí, quando você pega para conversar, você fica, caraca, é muita coisa, é muito bacana. E em relação à Sagrada Escritura, para a gente começar o nosso tema, conta para a gente como que surgiu, como que foi feita a junção dos livros, a semelhança e as não semelhanças entre a Bíblia com a Bíblia protestante. Agora é com o senhor. É só mais um adendo, E como nós recebemos esse ministério, os diáconos, nós podemos dar bênçãos, As pessoas aqui, principalmente, têm dificuldades em entender isso, Damos bênçãos, sacramentais, damos bênção em casa, damos bênção em carro, damos bênção nas pessoas, Outro dia alguém me pediu uma bênção aqui, eu acho que foram fazer fofoca para o padre, que o diácono ficou uma coisa meio estranha, Mas podemos dar bênçãos também, ok? Vamos lá. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus. E ela é inspirada. De que maneira é isso? Como é isso? É o Espírito de Deus quem inspira, alguém colocar por escrito aquilo que o povo de Deus já vivenciava. Mas não é uma coisa do tipo, vai, agora escreve aí. Não é isso. Não é isso. Ao longo da história, vamos olhar agora para o Antigo Testamento, nós vamos ver a tradição oral, a experiência do povo. E toda experiência, ela é uma história. Você tem uma história, você tem uma história, eu tenho essa história. Algumas pessoas colocam em livro, chamamos de biografia. Então, essa experiência do passado, ela pode servir para o nosso presente. Por isso a importância de estarmos em contato com a palavra de Deus. O que nós podemos tirar da experiência de fé do passado no meu hoje? Então, aí que se começa a colocar por escrito a Sagrada Escritura. Ela vai de 1000 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, exatamente, até pelo ano 100 e pouco depois de Cristo. É o que nós temos consignado aqui como cânon. Então, num determinado momento da história, há uma tradição deuteronomista, eles começam a escrever a sua história, até para não perder. O templo havia sido destruído. Se procurava resposta para isso. Se nós somos o povo eleito de Deus, por que isso aconteceu conosco? Aí se começa a consignar isso, por escrito. Da mesma forma, o Novo Testamento. Surge a pergunta para aqueles que não conviveram com Jesus: quem é Jesus? Paulo, por exemplo, vai escrever sobre problemas na igreja que estavam acontecendo. Aí ele desenvolve toda uma teologia. Olha a importância de Paulo. Tanto que alguns, fora da igreja, dizem que Paulo que inventou a igreja, pela importância de Paulo. E como entendermos a própria igreja? Através dos escritos. Mas os escritos não determinam a nossa fé. Entendem isso? Primeiro vem a fé, nós a colocamos em movimento, depois nós a escrevemos. E aí, a partir do momento em que eu não vivo mais aquele momento, mas no momento de hoje, no momento do futuro, eu vou olhar para o passado para buscar resposta para como eu devo viver a minha fé no presente. Essa é a importância da Sagrada Escritura. Por isso é importante, eu falo até para vocês jovens, não abrirem mão de ter contato com a Sagrada Escritura. O grande problema no católico de hoje é a falta de identidade, uma identidade cristã. Por quê? Perdemos contato com a Sagrada Escritura. Viemos à missa,
cantamos, fazemos o oba-oba enorme, vamos fazer viagens, vamos fazer luais, né? Mas o nosso contato com a Sagrada Escritura está adormecido. Aí vai chegar um tempo da história do jovem em que ele vai começar a ter apelos do mundo natural. Até então ele tem uma vida restrita, ele está sobre as asas do pai e da mãe, indo para a escola, voltando da escola. Mas daqui a pouco começam outros apelos. E aí ele começa a dar vazão a outros apelos. E perde a sua identidade com a igreja, se afasta da igreja, porque não entendeu e não viveu a sua fé, porque nunca teve contato verdadeiro com a palavra de Deus. Porque a partir do momento que você tem contato com a palavra de Deus e passa a vivenciá-la, não há como você abandonar a igreja. O nosso maior problema hoje, católico, é justamente essa falta de identidade, porque nos afastamos da palavra de Deus. Temos contato com a missa, queremos comungar, queremos nos salvar, né? Mas não queremos vivenciar a fé. Então, a partir do momento em que se coloca por escrito, você está passando para gerações futuras. Então, foi isso que no passado fizeram, né? E os judeus são muito legais, né? É um povo que adora escrever. Então, olha só, quantos livros nos deixaram do Antigo Testamento. Né? E, ao mesmo tempo, né, eles interpretavam esses livros de acordo com o tempo. Por isso que muitas vezes nós vamos encontrar passagens, né? Por exemplo, Davi, história de Davi. Nós vamos encontrar 3 vezes a eleição de Davi. Mas qual é a verdadeira? Todas. Por quê? Foi na experiência de fé de um determinado momento em que o autor registrou. Então, aquele determinado momento, né, foi um momento de vivência de fé. E como o autor sagrado ele tinha o pudor de não apagar o que o outro deixou, porque aquele outro momento também foi um momento de fé, nós temos, né, 3, né, histórias que contam a eleição de Davi. Né? Da mesma forma, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar outros momentos assim, que se parecem até contraditórios, mas são momentos de fé que a gente precisa entender, estão consignados aqui. Tá? Então, a partir daí, como nós herdamos a fé de Abraão, Isaque e Jacó, a fé do Deus vivo, que se realiza em Jesus Cristo, e nós somos cristãos, a nossa Bíblia passa a ter tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Tá bom? Mas os judeus, num determinado momento da sua história, quando o cristianismo começa a se difundir e os escritos cristãos, vamos chamar assim, entre aspas, começam também a aparecer, eles começam a querer definir um cânon. Né? O que significa isso? Né? Fechar. Olha, nossos escritos vão até aqui. Isso para nós é sagrado. Até aqui é sagrado. Então, pelos século I, pelos anos 100 mais ou menos, né, numa cidade de Jâmnia, né, fica ali em Israel, perto até de Jerusalém, eles fazem, né, um concílio, podemos chamar assim, né, e definem o que é sagrado, né, dos seus escritos, separando tudo aquilo que eles não consideram sagrados. Por exemplo, né, e estabelece um critério. Né, todo escrito, até Esdras e Neemias, né, na reforma do templo, escrito, né, na região, né, de Israel, né, escrito em hebraico, né, esses são nossos livros sagrados. O Novo Testamento, ele é todo escrito em grego. Então, o que estiver em grego está fora. Aí nós vamos ver uma característica interessante, né, em Esther, em Daniel. As partes gregas, né, não existem na Bíblia, né, na Sagrada Escritura, né, dos judeus. Mas o nosso, nós temos também essas partes gregas. Da mesma forma, nós também precisamos definir o nosso cânon. E ao longo, né, da história, somente, né, no Concílio de Trento, esse cânon é fechado. Olha só, o nosso cânon, para ser fechado, demorou muito tempo.
né? Também se estabelecem alguns critérios e alguns livros ficam de fora, né? Porque não eram considerados canônicos, né? O que significa? A comunidade, né, embora tivesse contato com certos livros, né, não era comum a toda a comunidade entender aquele livro como, né, matéria de fé. Então, aí passamos a ter o Antigo e o Novo Testamento. Lutero, quando, né, em 500, né, 500 e pouco, né, 580, se não me engano, ele faz a tradução da Bíblia, ele, para o alemão, ele tira esses livros, né, que nós tínhamos como canônicos do Antigo Testamento, né, são 7 livros, né, e por isso que a Bíblia, né, protestante, ela tem menos 7 livros que o nosso, né, porque a nossa tradução, quando São Jerônimo a fez, ele usou um cânon alexandrino, e no cânon alexandrino, né, São Jerônimo fez isso no século IV, né, ele pegou uma tradução que já havia do hebraico para o grego, em Alexandria, já tinha acontecido isso pelo ano 300 antes de Cristo, né, e nesse cânon, nessa tradução, né, chamada Septuaginta, já se tinha esses livros em grego. Então, São Jerônimo mantém. Por isso que, não sei se deu para entender, por isso que nós temos 7 livros a mais que os protestantes. Por exemplo, Macabeus, né? Esther, por exemplo, né? Eles não têm determinadas partes em grego. Daniel, eles não têm determinadas partes em grego, né? E aí vai. Sobre a questão da compilação da Bíblia, né? Por isso que a gente vê tamanha importância do Sagrado Magistério, né? Porque tem muita gente que fala, o que importa é o que está aqui. Mas não, a Bíblia foi compilada graças ao Sagrado Magistério e do que foi passado de geração em geração. Nessa questão, né, do magistério em si, da Bíblia, qual foi o momento em que ocorreu e como ocorreu essa compilação, né, do que é inspirado, o que não é inspirado? Porque tem muita gente que diz, mas esses livros não têm inspiração, dizem que a Bíblia até é incerta. Como é que funciona isso? Como que os padres e bispos da igreja, né, pegam a Bíblia e falam, é isso aqui não. Como é que funcionou essa questão na época? Isso para derrubar o diácono, né? E o diácono? Isso seria interessante, né? É um estudo, né? Mostrar, né, paulatinamente como isso aconteceu. Quando nós olhamos para a igreja, a gente fala em unidade, né? Porém, a nossa igreja, embora seja católica universal, né, nós temos uma parte, né, no Oriente e uma parte no Ocidente. Da mesma forma, no início da igreja, hoje é muito fácil nós entendermos a comunicação, porque nós temos, né, veículos de comunicação muito rápidos, né? WhatsApp, e-mail, por aí vai. Mas naquela época não havia isso. Então, por exemplo, Paulo escreveu a igreja de Coríntio. Ok? Então, aquele documento estava lá. Mas daqui a pouco aquele documento começa, né, a passar por outras, né, igrejas, né, que estão distantes. Imagina, a viagem naquela época era Baicanela, né? Cavalo, não tinha cavalo não, né? Só os romanos tinham cavalo, era canela. Então, para começar a compilar e entender esses documentos, foi um trabalho muito difícil, né? Por isso que somente no Concílio de Trento, né, em 1532, 1535, o concílio que durou 18 anos, é que se fecha o cânon, porque há determinados livros, né, que a igreja passa a ter dificuldades em aceitá-los como canônicos, né? Tem alguns que nós chamamos de deuterocanônicos, né, que entraram depois, né? Por exemplo, Apocalipse. Apocalipse é um livro que teve muita dificuldade para entrar. Então, aos poucos que isso vai acontecendo, né? Por exemplo, né, pega, né, Santo Inácio de Antioquia, por exemplo, né? Ele faz um comentário sobre determinado livro. Então, se percebia que aquele livro era, né,
difundido na igreja. Ele tinha uma importância para a igreja. Então, esse livro passa, né, a ser questionado sobre a sua importância para toda a igreja. E esse processo vai acontecendo com todos os livros. É basicamente isso, né? É evidente que precisaria, né? Está muito ralo isso, né? Precisaria de algo mais, né, substancial para a gente falar sobre isso. Uma dúvida que surgiu agora, que acho que nem estava para ser discutida, mas o senhor estava comentando. Em relação à Bíblia dos católicos ortodoxos, eles têm semelhança nessa parte com a gente? É a nossa Bíblia, né? É a mesma nossa, coisa. É a mesma Bíblia. Tá? A única que difere é né, é isso, tá ok? Por exemplo, né? Nós temos um padre da igreja, né, chamado Clemente, né? Ele escreveu também uma carta aos Coríntios, com os mesmos problemas que Paulo tinha encontrado, depois de Paulo. Né? É uma carta que foi questionada sobre se entraria ou não no cânon, mas acabou não entrando no cânon. Entende? Né? Então, é isso, né, que vai se trabalhando ao longo da história. Não é uma pessoa que senta hoje, nós vamos decidir. Não é isso, né? É algo que acontece na história. É importante nós entendermos isso. Algo que acontece na história, né? Por isso, um conselho para vocês jovens, né? Não fiquem alheios à história. Se interem a respeito das informações que vocês recebem. Procurem saber o que está acontecendo, né, ao seu redor. Não é só simplesmente viver e deixar viver, deixar a vida me levar. Não é isso, né? Se intere da história. Porque, né, para nós, Deus entrou na nossa história, e isso é marcante. E nós devemos ser protagonistas dessa história. E, né, os nossos primeiros pais, né, os pais da igreja, né, eles percebem essa importância histórica desses documentos para as igrejas. E aí reúnem, porque se torna, né, o quê? Né, aquilo que vai amalgamar a fé da igreja. Eu não sei se a gente vai falar sobre os apócrifos, né? Mas, né, alguns livros ficaram de fora. E aí, então, no momento certo, a gente fala um pouco sobre isso. Vamos falar agora. Teve a compilação, né? Eu entendo, estudando, que foi mais como uma peneira, né? Eles pegavam os livros e falavam, a Sim. semelhança Sim. é isso aqui. Agora, sobre os apócrifos, né? Eu falei da questão do magistério. Os apócrifos, né, para quem não sabe, são livros que não são inspirados, assim dizendo, mas tiveram várias, né, do Mar Morto, né, dos escritos do Mar Morto. Tem Nag Hammadi e tem Isso. Qumran. Nag Hammadi no Egito, Nag Hammadi na Palestina, Qumran no Egito. Isso. Mas como é que a igreja usa os apócrifos? Porque sobre os apócrifos, né, tem a questão de usar um magistério a favor e ver o que vale e o que não vale nos apócrifos. Por exemplo, tem o Evangelho de São Tiago. E através do Evangelho de São Tiago, a gente sabe que os nomes dos pais de Maria, Assunção de Maria, Joaquim e Santana. Então, como é que é essa questão dos apócrifos? De pegar e ver, não, isso aqui é maluquice, isso aqui dá para a gente aproveitar, que tem muitas teorias das conspirações na internet, até mesmo antes de eu entrar numa caminhada realmente na igreja, eu ficava pensando, pô, será que é? Será que não é? Será que a igreja é isso mesmo? Esses livros que foram considerados apócrifos, né, historicamente, eles não têm valor. Porque são muito fantasiosos e fogem ao que a comunidade vivia. Lembra que eu falei? Né? Se pegava, percebia o que a comunidade vivia para torná-lo canônico. E eles fogem. Né? Por exemplo, né, o Tiago faz parte, né, dos evangelhos da infância de Jesus. Tem outro apócrifo, né, que vai mostrar Jesus fazendo milagre a toda hora. Né? Vê um passarinho morto para ressurgir. Entende isso? É muita fantasia. E a nossa fé é baseada na história. Quando há um milagre de Jesus, é um sinal divino. Né? Não é uma coisa fantasiosa. Então, né, você falou a importância do magistério, né? Então, nossos primeiros pais tomaram muito cuidado com isso. Porém, como Santo Agostinho falou, né, embaixo da lama dos apócrifos há um
tesouro. Por isso que a gente pode abstrair de determinados apócrifos, né, alguma coisa de importância. Por exemplo, né, não está na Sagrada Escritura, mas sabemos o nome do pai e da mãe de Maria. Sabemos da Assunção de Maria. E vamos saber de outras coisas. Porém, os apócrifos criaram um problema muito sério na igreja, né? Alguns movimentos heréticos. Mas, né, como Deus coloca algumas situações para nos fortalecer, em respostas a esses heréticos, começam a surgir a nossa doutrina. Aí nós vamos ter nossos dogmas, que são importantes, são verdades de fé. Né? Nós vamos ter, né, uma liturgia sendo formada. Nós vamos ter uma série, né, de movimentos, né, para vivenciarmos cada vez melhor a nossa fé. É muito interessante esse momento da igreja. É muito legal saber. Aliás, podemos até, que não há espaço, né, conversarmos mais num grupo, depois vocês veem aí, e a gente fala isso, né? Aí a gente já faz uma pesquisa melhor, né? E vai apresentando, porque é importante vocês saberem isso, é importante vocês difundirem isso, né? A nossa igreja, ela não nasce do nada. Ela não nasce de uma cisão com o judaísmo, né? Ela nasce porque, né, o Filho de Deus se encarnou e desejou essa igreja. Isso é um ponto importante. E para nós, o Antigo Testamento, a vivência, né, dos, né, antepassados de Jesus, faz parte dessa história. Né? Aliás, né, eu montei um curso, que na verdade eles chamavam de curso, mas eu chamava de encontro, porque eu não sou, né, eu dizia que não era professor. É mais encontro, com jovens perguntando, fazendo esse tipo de pergunta. A Daniele, né, uma vez me fez uma pergunta, aí no outro eu fazia, né, estágio com o Padre Júlio na paróquia dele, Santo André, uma paróquia que eu tenho um tremendo carinho, né, e ela começou a me fazer perguntas. Aí daqui a pouco tinha 2, daqui a pouco tinha 3, daqui a pouco tinha 20. Eu falei, peraí, eu preciso me preparar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou trazer informações e dentro dessas informações vocês fazem perguntas. Se eu não tiver, eu trago na próxima semana. Aí eu fiz, né, essa apostilinha aqui que eu distribuía, né, com toda a história. E fiz esse mapa aqui, que eu dei até para o Marcelo. Aliás, para você também, né, João? Porque eu fiz uma pergunta e vocês não me responderam. Me está me fazendo muito que eu estou respondendo, né? Você não me respondeu. Como é que eu coloco isso na internet? Né? Eu preciso aprender a fazer isso. Né? E aqui fala da história da salvação. Nós vamos ver de Gênesis a história da igreja, numa linha ininterrupta. Então, eu gosto muito desse mapa, né? Não sei se dá para ver, né? Porque é assim que a gente tem que ver a nossa história. Ela começa lá com Adão e Eva. E ao longo da história, Deus faz aliança conosco, Deus restabelece essa aliança conosco até a definitiva aliança. E Jesus diz, Pedro, tu és pedra, sobre ti erguerei a minha igreja. Né? E nenhum poder, né, vai poder destruir essa igreja. Nós estamos nessa linha. Jesus era judeu, né? Seus apóstolos eram judeus. Mas esse anúncio é feito a todos os povos. E nós somos, né, a imagem desses povos atingidos por essa mensagem de Jesus, para sermos luz para todos os povos. Né? Por isso que nós, a Lumen Gentium, né, nos fala sobre isso. Né? Somos eleitos filhos de Deus. E o nosso batismo nos consagra isso pela força do Espírito Santo. E recebemos uma tríplice missão. Nos tornamos profetas, sacerdotes e reis. Profetas para anunciar Deus, a nossa própria vida, se for o caso. Né? Reis, porque a nossa realeza é serviço. Jesus é o rei, se coloca a serviço de todos. Jesus é o diácono do Pai. Né? O profeta, sacerdote e rei. Sacerdotes, porque consagramos a nossa vida a Deus. Não é isso que o sacerdote faz? Evidente, diferente do sacerdócio ministerial. Né? Mas é a nossa própria vida que nos coloca, né? Nós a colocamos na mão de Deus. E isso é muito bonito. Então, uma história ininterrupta, que só vai terminar na parousia, na segunda vinda de Jesus. E cabe a nós a responsabilidade de mantermos essa fé acesa. Por isso a importância de vocês que estão aqui, né?
vivenciem mais, entendam mais, procurem mais. Mais ainda, transmitam com fé. Antes da gente entrar no livro de Enoque, é porque minha mãe, comentei com a minha mãe, falei, mãe, hoje a gente vai falar sobre Bíblia e tal. E aí, uma vez ela tinha me feito uma pergunta, e estava conversando sobre isso, e aí surgiu lá em casa a discussão, um dia, no futuro, né, tem chance deles pegarem para rever a Bíblia, tipo, de acrescentar alguma coisa, ou, sabe, tirar, não, vamos ver se pode. Isso tem chance de acontecer? Nem na nossa, nem dos judeus. Porque quando a gente fala cânon, é uma regra fechada. É uma regra fechada. Nada vai ser acrescentado. Né? Da mesma forma, as revelações particulares que existem. A revelação foi feita, né, por Jesus Cristo. Por isso que revelações particulares, né, você acredita ou não. Um santo falou, né? Acredito ou não. Não é matéria de fé. Mas foi o santo que falou, entendeu? É particular. Porque a revelação foi feita em Jesus Cristo. Está consignada aqui. Por quê? A comunidade vivenciou isso. Então, mais nada entra aqui, da mesma forma que mais nada entra no cânon hebraico. Está fechado, está encerrado. Por mais fantástico que seja o livro que encontrem, né, não vai entrar aqui. Sim. Mediante a isso, a gente tem a questão das teorias da conspiração, né? Que cercam a internet, e é um dos motivos, né, da falta de conhecimento, da falta, principalmente dos jovens, né, de ficarem alienados o dia todo na internet e buscar só um lado da história, né? Não buscar entender e conhecer a Igreja Católica, conhecer, né, a tradição, o magistério, as Sagradas Escrituras. E às vezes buscam fontes que não são confiáveis, né? Hoje nós estamos na era da fake news, Isso. da pós-verdade. Então, né, virou algo reflexo. Você recebe, você mal lê e você transmite. Você se sente na obrigação de transmitir. E você não peneira. E isso causa morte. Isso causa dor. Se não for uma morte física, pessoal, né, se torna até uma morte social. Porque você acaba fazendo o outro infeliz. E isso tem arrastado muita gente, né, da falta da vivência de fé. Saindo da fé para a falta da vivência de fé. É tão angustiante que tem muita gente que opta por justamente não querer acreditar em absolutamente mais nada. Mas isso se torna algo angustiante, porque o ser humano é um ser religioso. O ser humano, ele nasce com um querer acreditar. Por isso que muita gente se deixam levar por determinados, né, vamos chamar assim, de falsos profetas. É só alguém falar de família, né, de fé, de não sei o quê, arrasta uma multidão de pessoas, né, justamente contra a verdadeira fé. Por isso a importância de vocês, jovens, estarem antenados na história. Antenados na história. Se a gente não tem uma história, a gente perde a nossa identidade. É ótimo estarmos aqui na missa? É ótimo. Mas é ótimo estarmos aqui na missa entendendo. Só podemos amar aquilo que nós compreendemos. Se nós não compreendermos, né, vai ser sempre uma participação vazia. Isso é muito sério isso. Né? Vocês estão vivendo um período muito difícil e cabe vocês a mudarem isso. Muitos jovens, né, se corrompem com aquilo que lê na internet. A gente vê, por exemplo, eu mesmo já de curioso, né, não só jovens, mas também pessoas, né, que gostam de curiosidade, foi pesquisar na internet. Sim. Aí você encontra, por exemplo, Evangelho de São Judas, Sim. onde diz que Jesus já sabia que Judas iria traí-lo, Sim. que Judas era a pessoa de maior confiança, Sim. né, de Jesus. Aham. Você vê a própria Maria Madalena, que o senhor Sim. citou. Filipe. Aí está no Evangelho de Filipe. Filipe. Aí tem Livro de Enoque, Sim. que entraria até, né, pela época na Torá, né, no Pentateuco, porque Enoque está nessa época.
Se eu não me engano, Enoque é pai de Matusalém. Matusalém. E aí você lê e Mas vê... o livro de Enoque não foi escrito lá no passado. Sim. Ele é do século II a.C. E não há... São 3 livros de Enoque. Livro 1, livro 2 e livro 3. Tá? É o que nós chamamos de Apocalipse. Né? É um livro dentro do gênero Apocalipse. E ele é um livro que realmente ele é muito citado no passado. Inclusive no Talmud cita-se alguma coisa. Né? Se nós abrirmos Judas, né, versículo 6 e versículo 14, nós vamos ver... É a Bíblia? Sim. Abre aí, Judas é um livro antes do Apocalipse. Tá? É o último livro da Bíblia. Versículo 14. Ele é pequenininho. Depois vocês leem Judas todo em casa. Leia o versículo 6 e depois o versículo 14. É um livro antes do Apocalipse. É o último livro. Aqui, ó. Isso. Achei. Isso. Lê pra gente. Lê o versículo 6. 6. A letra pequenininha. Quando aos anjos que não conservaram sua dignidade, mas abandonaram sua morada, ele os conservou presos em cadeias eternas, nas trevas, para o juízo do grande dia. Isso, exato. Ótimo, né? Em Enoque nós vamos ver, por exemplo, quantos, né? Aí é um desafio para vocês. Quantos anjos são nominados na Sagrada Escritura? Temos nomes de anjo na Sagrada Escritura. De quantos? Pegadinha boa. Está fazendo pegadinha para mim, estou vendo. 3. Somente 3. Eu ia falar 4, mas é 3. Quais são o nome dos 3? Lúcifer. Não. Lúcifer não é nomeado? Sem Lúcifer. Depois a gente vai falar sobre Lúcifer. Depois. Eu ia falar 4 por causa de Lúcifer. Lúcifer que significa anjo de luz. Tá? Agora me ajuda aí. Os anjos Nomeados Rafael, Gabriel Miguel e Gabriel. Somente esses 3. Somente. Enoque nomeia 20 nomes. 20. Exatamente. Por exemplo, Metatron, né? Esses nomes que a gente vê por aí, né? Sai do livro de Enoque. Tá? E Enoque narra a queda dos anjos. Né? E Miguel, justamente destronando o demônio. São Miguel. Por isso que nós temos a imagem de São Miguel. Olha, outra coisa que nós pegamos do apócrifo. Está vendo? Né? São Miguel. Né? Nós não temos isso na Sagrada Escritura. Tá? Mas é o livro de Enoque que coloca isso. Né? E tem outras coisas também interessantes no livro de Enoque. Né? Porém, não é um livro canônico, porque não tem uma referência histórica. E, ao mesmo tempo, né, ele é fantasioso, cai naquela história do fantasioso demais. E, segundo os critérios, né, dos pais da igreja, né, ele não entra, embora seja citado, embora... você fechou já? Não, tem que ler o versículo 14. Tá? Por exemplo, aí fala, fala da queda dos anjos. Né? Isso sai do livro de Enoque. É o versículo 14. Lembra que eu falei que era o 6 e o 14? Aqui. 14? Isso, versículo 14. Aqui. É também para eles que profetizou nestes termos Enoque, Ó, o 7º patriarca depois de Adão. Aí o que o Enoque fala? Está vendo? Ele tirou um pedaço do evangelho de Enoque. O Senhor veio com seus milhares de santos a fim de exercer o juízo contra todos e pedir contas a todos os ímpios, de todas as obras de impiedade que cometeram e de todas as palavras duras que os pecadores ímpios proferiram contra ele. Está vendo? Um livro que não é canônico, não foi considerado canônico, porém a comunidade, né, ela, né, vivenciava provavelmente esse texto de Enoque. E aí, né, o apóstolo Judas tira um trecho, né, e se torna canônico. Tá? E nós vamos encontrar isso em outras partes da Bíblia. É interessante, né, esse estudo, né, do que não se tornou canônico estar, né, na vivência da fé da igreja. Percebe?
É aquilo que Santo Agostinho nos falou, né? Sob a lama dos apócrifos há um tesouro. Nem tudo de Enoque foi canonizado, mas uma pequena parte foi, porque a igreja vivenciava. Então, mais uma vez, né? A igreja não nasce da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura nasce da vivência da fé da igreja e até da dificuldade em viver a fé da igreja. Entende isso? E isso é muito importante porque a gente vê a questão, né, do sola scriptura. Isso é um problema muito sério. Sim. Né? Somente a fé, somente a Escritura. Isso é um problema muito sério. Porque não é. Né? A fé sem obras, ela é morta. Né? Vai nos dizer Santiago. Né? A fé, ela precisa estar em movimento. Por isso nós somos protagonistas da história. Não podemos ser simplesmente alguém que assiste missa. É alguém que participa da missa. Nós somos sacerdotes também. Né? Então, devemos estar aqui com todo o nosso ser. Né? E no final, o que o diácono vai falar? Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Porque apesar dos percalços da vida, nós temos que anunciar e viver essa paz. Né? Temos que ser felizes para fazer o outro feliz. Isso é fundamental na nossa fé. E a gente vê isso na própria Bíblia, né? Se eu não me engano, no Evangelho de João ou Mateus, ele diz que muitas obras Jesus fez diante deles, mas essas foram escritas para que acrediteis. Então, existem muitas outras coisas que não estão na Bíblia e que a gente tem conhecimento através das gerações dos E apóstolos. Jesus ainda vai falar uma coisa mais séria. Né? Se tiveres fé, por menor que seja, né, fareis coisas muito maiores do que estas. Olha só. Né? Evidente que caberia a gente discutir, mas não tem espaço aqui, mas é interessante isso. Fica aí aberto, hein? Para a galera aí da igreja, quiser fazer um encontro de jovens com o diácono respondendo questões bíblicas. E uma questão que é muito falada nessa questão de Bíblia e ciência. Sim. Como que a gente, né, sempre tem esse impasse, mas é só... Quem não garante que tenha sido uma mentira, uma montagem? Né? Como que a gente empata a ciência com os escritos sagrados? João Paulo II tem uma encíclica que eu adoro. É chamada Fé e Razão. Aconselho vocês, né, a lerem. Né? A leitura nos abre o mundo, nos abre janelas para o mundo. Né? Então, nunca abram mão da leitura. Né? Que não seja, né, a Sagrada Escritura, que também não seja, né, algo ligado à igreja. É importante nós lermos. Né? Por exemplo, né, eu adoro Harry Potter. Li todos os livros, né, mas não consigo ver os filmes de Harry Potter. É engraçado, né? Já tentei, né, mas não consigo assistir o filme. Eu gostei muito dos livros. É livro de bruxa, de bruxaria? Não, não é livro de bruxa, de bruxaria. É um livro que conta a história. Né? E o que Harry Potter fala? Sobre o amor materno. O amor materno criou uma marca tão forte em Harry Potter que ele é capaz de vencer todo o mal, protege-o de todo o mal. Né? E esse amor, ele é partilhado e fortalecido, olha que barato, né? Olha a importância dos amigos, pelos amigos de Harry Potter. Quer dizer, esse é o fundo da história de Harry Potter. Isso é fantástico. Isso pode ser a nossa fé. Entende? Da mesma forma, os apócrifos. Os apócrifos não são para ser lidos? Bobagem. Né? A própria igreja, no início, né, nós temos alguns padres da igreja que comentam determinadas coisas do livro de Enoque. Né? Nós vimos Judas colocou alguma coisa do livro de Enoque. Eu poderia, como estou fazendo aqui no ambiente da igreja, né, falar de outros livros, como estou falando de Harry Potter. Aquele que se aliena cria um problema enorme para a igreja. Nós temos que estar abertos, até porque a abertura vai nos dar um senso crítico. Quem conhece se enriquece, quem não conhece se deixa levar. Essa que é a seriedade do comportamento humano. Então, né, a gente não deve se refutar, né, de ler determinadas coisas. Né,
alguém me deu aqui um livro do Espiritismo. Leia, procure saber o que é o Espiritismo, para depois, quando você falar alguma coisa, falar com propriedade. Não é, a igreja rejeita isso. Mas rejeita por quê? Onde é que você viu isso? Mas eu ouvi dizer. As coisas não são assim. É evidente que a gente precisa estar preparado. Por isso, a importância de estarmos em contato com a palavra de Ele é o nosso Pai. Se eu tenho contato com isso daqui, se eu tenho contato com os sacramentos, se eu tenho contato com os mistérios que formam e alimentam a minha fé, eu posso, ter contato com outras coisas para poder dar respostas. Como diz Pedro, eu preciso saber das razões da minha fé. Agora, se eu me torno um alienado e negar só porque eu ouvi dizer, é um problema muito sério. Então, desculpa, acho que eu divaguei, É sobre a questão da Bíblia Ciência. Inclusive até... Tá, ciência, desculpa, Isso. desculpa. João Paulo II, ele fez uma encíclica que eu estava comentando, chamada Fé e Razão. E as primeiras palavras, lá na encíclica, a gente chama de epígrafe, é o seguinte: a fé e a razão são como duas asas que eleva o espírito humano ao conhecimento da verdade. Cara, isso é lindo. É lindo. Não é? Vou repetir. A fé e a razão são como duas asas que elevam o espírito do homem ao conhecimento da verdade. Se eu tenho muita fé e nego a razão, eu vou virar um carola alienado. Se eu tenho muita razão e pouca fé, eu vou virar um descrente, uma pessoa vazia, com certeza faltando alguma coisa. Como eu disse, e ficou dentro da conversa, e acabei não aprofundando, o ser humano é um ser religioso. Queiram ou não admitirem isso. Nós somos pessoas que precisamos confiar. Por exemplo, a gente vai numa padaria comprar um pão. Você pergunta o que tem naquele pão? O padeiro lavou a mão antes. A gente pergunta isso? A gente tem fé. A gente vai no supermercado, pega um monte de compras e passa ali naquela menininha que está ali. A gente pergunta se por acaso ela escondeu ali uma mercadoria, ou se passou duas mercadorias. A gente pergunta, a gente fala isso, ou se aqueles preços realmente. A gente tem fé. Quem está na igreja ou quem não está na igreja, passa por esse processo, porque isso é do ser humano. Agora, se eu tenho muita ciência e pouca fé, eu tenho problemas para entender. Por exemplo, Yuval Noah Harari escreveu um livro que fez sucesso, chamado Sapiens. Já ouviram falar? Já leram? Não. Se vocês não lerem até o ano que vem, vou jogar pedra em vocês. Leiam, é importante. Tá? Em síntese, ele coloca que o ser humano, ele é fruto de um processo bioquímico. Ele mentiu? Não, ele não mentiu. Mas só que ele parou aí. O processo bioquímico é o processo pelo qual Deus nos constituiu. A gente vê lá em Gênesis, Deus pegou o barro, formou, modelou e soprou. Isso é uma alegoria. Para entendermos o processo de Deus. Nós temos o quê? Um sopro divino. Mas nós somos feitos de quê? Ferro. Não é isso? Nós somos feitos de mais quê? De minerais. Não é isso? Olha só. Se a gente pegar um barro, não é isso que a gente vai encontrar? Se a gente pegar um processo bioquímico, não é isso que a gente vai encontrar? Só que a gente tem algo mais. Nós temos o sopro divino, que nos faz ser seres viventes. Se a gente perguntar a um cientista como a nossa consciência surgiu, não vai saber explicar, não tem resposta. Nós temos resposta. Nós recebemos um sopro divino. E quando a gente pega a história humana, olha a importância da história. Quando a gente vê lá os nossos primeiros humanos caminhando sobre a Terra, eles percebem que há algo diferente no ser humano. Quando um cachorro morre, ele está na matilha, ele fica jogado ali no canto, vem outros bichos e comem ele.
Mas os nossos ancestrais não. Eles percebem que há uma dignidade diferente no ser humano e o enterra com dignidade, não o abandona. E as últimas descobertas arqueológicas, antropológicas, sei lá o quê, estão descobrindo que esse processo é cada vez mais antigo. Isso faz parte da natureza humana, o cuidado, o amor. Isso não é simplesmente algo instintivo, é algo que diz muito mais do que isso. Então, nós vamos além de um processo bioquímico. Além do processo bioquímico, nós temos o sopro divino, que nos faz ser seres viventes. Né? E o que é vida? É muito mais do que estar acordado. Né? É sorrir, é abraçar, é viver, né, em harmonia. Olha só, né, essa guerra da Ucrânia. Olha, não nos incomoda isso? Olha a violência, olha o feminicídio, não nos incomoda isso? Nós não vivemos para isso. Nós vivemos para estar em harmonia, para amarmos e sermos amados. Né? Por isso que eu sempre, muitas vezes nas minhas homilias eu termino assim, né? Seja feliz e faça o outro feliz. É a síntese do mandamento que Jesus nos dá. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Né? Por isso recebemos a paz, por isso damos a paz e recebemos a paz, para levar essa paz ao mundo. Não só vivê-la aqui, né, nessa conchinha, né, mas principalmente lá no mundo. Né? Se alguém lhe ofende, o que você faz? Primeiro chora. Né? A mulher gosta de chorar. Isso aí é verdade. Né? Olha que Primeiro coisa chora. preconceituosa. Né? Tá vendo? Não, mas primeiro eu choro mesmo. Isso. Eu não faço nada, eu acho. Mas depois a pessoa vem, por favor, me perdoe. Aí eu perdoo. Quantas vezes você vai fazer isso? Quantas vezes for preciso. Tem certeza disso? É o que eu aprendo. E coloca em prática. Não basta aprender, tem que colocar em prática. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós somos protagonistas da nossa história. E o fantástico é que vocês assumem o protagonismo de vocês aqui dentro da paróquia. Entende? Responsabilidade. Um grande exemplo de Bíblia e ciência, né, de fé e razão, é o próprio Guido Schaffer, porque ele era médico. Além de cristão, ele era médico. Muita gente não entende isso, mas que anda lado a lado. O próprio Vaticano tem um grande laboratório, que é um dos maiores, se eu não me engano. Né? Primeira transmissão de rádio, né? Nós fizemos lá no Vaticano. Nós temos o telescópio, né? O champanhe. Né? Surgiu o champanhe onde? Os grandes vinhos surgiram onde? Dentro dos mosteiros. Né? Como irrigar terras. Né? Quando a gente pega a história da igreja, a gente vai ver isso, os mosteiros, né? Irrigando terra. A própria ação, plantação. Nossa, mano. A própria ação dentro da igreja, né? A transubstanciação é um estudo, né, científico, né? Os santos, né, com os corpos incorruptos. Transubstanciação ultrapassa a visão científica, vai além da visão científica. Né? É fé. Aí você está entrando no campo da fé. Puramente É algo fé. que a ciência já não explica. Né? Não Aí tem como explicar. Entra a fé. Não tem como explicar. E é isso que é legal na Bíblia. Né? A Bíblia é muito abrangente. Você pega para ler a Bíblia e você vê coisas atuais que foram escritas em épocas totalmente diferentes. Por exemplo, né? A terra estava, né? Como é que é Gênesis, né? Escura. Escura, né? Havia as trevas. A terra estava vaga, vazia. Não é isso? E Deus diz: faça-se a luz, uma grande explosão. Só em 1968 é que vai surgir, né, a teoria, né, do Big Bang. Né? Por favor, pelo amor de Deus. Tá? Não estou dizendo que a ciência aí concordou com... Né, porque o autor sagrado não quer fazer ciência. Não é essa a intenção dele. Né? Deus é luz. Deus é luz. Entende isso? Né? A escuridão representa o mal. O mal também é um mistério. E a luz de Deus vem para iluminar esse mal. Né? Não dá luz ao mal, né? Mas para exterminar ou, né, derrotar o mal. Tá? Mas, coincidentemente, a ciência vem, depois de muitos anos, né, dizer aquilo que nós já
professávamos, né? O mundo nasce da luz, uma grande explosão, né? Marcelo Gleisi, um cientista brasileiro, né, judeu, né, ele vai dizer o seguinte, né? Se hoje em dia nós quiséssemos fazer uma síntese do nascimento do universo, a gente não conseguiria fazer de tal maneira como os autores sagrados fizeram lá no início, né? Olha que barato. Mais de 1000 anos, mais de 3.000 anos atrás, né? Que a Bíblia começa a ser escrita, né? Se bem que são, né, como se diz, né? É uma coleta, né, de dados antigos, né? Mas provavelmente tem muito mais de 3.000 anos, né? Essa história de Gênesis, né? E isso Tradições antigas. é até algo que alguns cientistas que são ateus também dizem, como Stephen Hawking, Albert Einstein, eles dizem que a existência do mundo tem que haver um Deus. Sim. Né? Existe essa necessidade. Antes da explosão que tinha. Por exemplo, tem médicos, né, que declaram: isso aqui não tem cura. Aí, diante de determinadas manifestações de cura, né, não tem explicação. Então você capitula. Não tem explicação. Tem que haver uma interferência divina. É evidente que a ciência vai continuar buscando. Por exemplo, um grande sinal, olha que barato, né? Legal, né? De que, né, a fé e a ciência caminham juntas, são como duas asas, né? É a questão dos nossos santos. O que precisa para se declarar um santo? Milagres. Quantos operados. milagres? 3. 2. 2. Comprovados cientificamente, né? A não ser no casos especiais, como, por exemplo, São João Paulo II, né? Santo súbito, né? Pelas suas obras, né? Mas, a princípio, né, o mais comum é nós procurarmos a ciência, né, para serem declarados 2 milagres. Sim. Entendeu? Sem a ciência, nós não temos Os santos. santos. Por favor, né? Evidente que temos João Paulo II, né? Mas, E os né, mártires, né? no normal, não, João Paulo II não é Marte, né? É, pela além sua dele. obra, né? Mas, além dos mártires, além deles, né, tipo martírio. Entende isso? Então, a ciência para nós é muito importante, né? Como mesmo vocês colocaram, né? Nós temos lá laboratório de ciência, nós temos dos telescópios mais antigos, né? Marconi foi lá no Vaticano, né, fazer a transmissão de rádio, né, no Vaticano, na Rádio Vaticano. E é isso, né? A igreja está no mundo, porém ela não é do mundo. Mas ela precisa estar no mundo com os 2 pés. Por isso esse mapinha que eu mostrei para vocês, ele é muito importante. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Se nossos pés não estiverem na terra, como é que a gente vai iluminar a terra? Olha por que Jesus se encarnou. Não é uma ação distante, é uma ação dentro. Por isso o protagonismo dos jovens católicos, né, ele é muito importante. Na verdade, o protagonismo do católico, ele é muito importante. Mais uma vez, os aconselhos, né? Não se alienem, leiam antes. Vamos aqui, né, votar no político tal, né? Por favor, não quero falar de política, tá? Procurem saber, procurem ver a história, procurem ouvir o que ele diz, né? É de acordo com a minha fé? Ótimo. Não é, vai entrar em furada. E pior de tudo, vai levar outros a furada. E aí vai criar um grande problema para a igreja. Por isso, leiam, né? Sem dúvida. Esse podcast com o tema Bíblia, justamente para incentivar a galera a ler a Bíblia, né? E ver, e cara, quando você pega para ler a Bíblia, eu não li ela ainda inteira, né? Um pecado mesmo. Mas eu já li grandes livros, né? E, por exemplo, Gênesis é algo lindo, né? Que você pega e é muito abrangente, e você começa a se interessar e começa a pesquisar e tal. Se alguém tiver dúvida, perguntem ao diácono. E não podem nem dar desculpa de não ter tempo, de não ter como espaço para carregar, porque com o avanço da tecnologia, a gente tem a Bíblia hoje no celular, né? Então, assim, mas eu não tenho tempo. Gente, em 2 minutos, o tempo que você perde ali abrindo o Instagram, você consegue ler a leitura diária, né? E já é um grande passo. Então, jovens, por favor, não só os jovens, né? Mas todos os católicos que estiverem vendo, por favor, tomem iniciativa de lerem a Bíblia.
E agora a gente vai fazer umas perguntinhas rápidas para o senhor. Ele chamou-se bate-bola, né? É o nosso famoso bate-bola. Olha só, meu esporte nunca foi futebol. Para conhecer. Eu cheguei tarde agora porque estava assistindo tênis, estou me entregando. Né? Então Os dois jovens agora, né, o Alcaraz e o Holger Rune, né, são a grande sensação do momento. Os dois têm 20 anos, né, fizeram um duelo fantástico, né. Aí me atrasei um pouquinho para poder, né, eu gosto de tênis e gosto de vôlei. Né. Ai, legal. Futebol, sou flamenguista, né, eu gosto de ver o Flamengo jogar, mas às vezes não assisto o jogo todo, né, mas não sou muito aficionado, não. E você tem um santo de devoção? Santo. Olha só, nasci na Cruzada São Sebastião, né? Casei, né, e tive o meu primeiro encontro com a minha esposa no feriado de São Sebastião. Casei, né, não no dia, foi 17 de janeiro, né, por causa de São Sebastião, porque no dia 20 nós não poderíamos fazer. Né? Então, né, o meu santo de devoção é São Sebastião. E naquela época, né, nós éramos entregues a um santo protetor, né, e nós lá em casa nós fomos entregues a São Sebastião. E eu fui batizado, né, em 6 de junho de 59, né, na matriz de Nossa Senhora da Conceição da Gávea, que era a matriz lá da minha paróquia. Né, depois, né, migrou lá para a minha paróquia, né, que é dos Santos Anjos, né, então é neutro, né. E quando, né, eu me ordenei, embora eu estivesse na igreja de Nossa Senhora de Copacabana, a imagem que tinha na capela era de Nossa Senhora da Conceição. Né? E quando eu vim aqui para Iguaba, a paróquia que eu me apresentei foi de Nossa Senhora da Conceição. Fiz minha primeira comunhão no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. Então, eu não tenho um santo, eu tenho 2 santos, né, que eu tenho uma estima profunda, né, tanto São Sebastião quanto Nossa Senhora da Conceição. E a paróquia, né, que eu estou fazendo o meu estágio, né, é de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então, são esses Música, 2 santos. algum tipo de música? Cara, eu adoro música, sou um péssimo cantor, né, sempre quis aprender a tocar violão, tenho violão, né. Às vezes a Luísa até, né, fala em desfazer do violão, mas ele está guardado, até escondido para ninguém ficar vendo, porque, né, algum dia eu vou aprender a tocar violão. Mas eu acho difícil, né? Agora acho difícil. Mas está lá, sempre tentei. Né? Mas eu gosto muito de Milton Nascimento, gosto, né, Milton, Caetano, é da minha geração, né? Adoro. Né? Músicas novas eu não sou, gosto de música, gosto de ouvir, por exemplo, Ludmilla, acho a voz dela fantástica, eu gosto da personalidade dela, como ela se coloca no palco, né? Gosto da Ludmilla, né? Tem outros também jovens que acho interessante, né? Mas, né, não sou muito afim. Eu gosto também, né, Simon Garfunkel, não sei se vocês conhecem, né? Rick Wakeman, já tive uma discoteca, né, quando jovem, né? Saímos da igreja para a discoteca, né? A discoteca só funcionava né? Lembra da igreja, escola e conjunto, né? A discoteca funcionava justamente, né, na escola, né, no auditório da escola, atrás da igreja. Então terminávamos a missa, íamos direto para a discoteca, né? E abríamos com o Rick Wakeman. Aí ali tinha Barry White, Diana Ross, né? Tinha uma série de coisas, né? Comida favorita? Comida favorita, né? Eu acho que é o empadão da Luísa. Ela fez ontem um empadão de camarão e deixou para mim comer, que ela está no Rio trabalhando, né? Nossa, eu fico degustando, né? Mas eu tenho outras comidas também legais, né? Eu adoro saladas, né? Mas, né, o empadão é legal. Eu gosto de empadão. Empadão é muito bom. Inclusive, se quiser trazer para mim algum tipo... Trago. Se eu soubesse, teria trazido. Ia trazer pouquinho, né? Porque o resto eu ia deixar lá para... Mas um risoto também, adoro um risoto. É peixe, né? Eu adoro peixes, né? Eu gosto de pescar, eu gosto de comer. O que você gosta de fazer no dia de folga? Para relaxar, hobby, algo do tipo? Olha, uma coisa que eu achei muito legal vindo para cá, né, é mexer com a terra. Né? Eu plantei aipim, deu aipim, plantei batata doce, deu batata doce, né? Plantei alface, deu alface. Né? Eu fiquei um pouco frustrado porque ali na região que eu estou, algumas pessoas também fazem isso, né? Mas no meu terreno pularam para roubar. Né? Evidente, né, que eu falei, eu espero que essa pessoa necessite, né? Mas isso me deixou um pouco afetado, né? Eu, né, continuo lá com algumas coisas, né? Batata doce, limão, né? Banana agora está
cantando, né? Estou feliz, eu e a Luísa estamos felizes da vida, né? O Aipim continua lá, né? Mas isso me bloqueou um pouco. Eu sei que eu vou superar, só estou dando tempo ao tempo, né? Mas estou adorando mexer com a terra, né? Mas, né, o que eu gosto mesmo é de ler. Eu gosto de parar e ler. O dia que vocês forem lá em casa, espero que vocês um dia vão, vocês vão ver que eu tenho uma biblioteca muito gostosa, né? Eu gosto de ter um cantinho lá muito legal. E o que o senhor diria para aquele adolescente de 15 anos que hoje não saberia que estaria aqui gravando um podcast, né, com a gente em Araruama, tão longe do Rio? O que o senhor diria para aquele menino? De 15 anos? Você com 15 O senhor com 15 anos. Para mim, de 15 anos, cara, eu era muito levado, né? Eu quase fui expulso de 2 escolas, Meu Deus. né? Era muito levado, era muito ativo. Mas eu era muito estudioso, minhas notas sempre foram muito boas, eu era hiperativo, né? Porque eu gostava de estudar. Eu chegava da escola, a primeira coisa que eu fazia era fazer meus exercícios para depois estar livre. Não, chegava da escola, fazia meus exercícios via Johnny Quest, para depois... para depois fazer minhas bagunças na rua, né? E o que eu diria para mim é, né, por favor, não seja tão ativo assim, né? Eu fiz minha mãe sofrer, fiz meu pai sofrer, porque fiz realmente algumas artes, né, bem difíceis. Só para vocês terem uma ideia, né? Lá, né, onde a gente mora, na Alagoa, tem um clube. Eu não vou falar o nome do clube, porque eu não sei se depois de 60 anos, né, podem me processar, né? Aí saí com a turma, né, e a gente caçava muito passarinho, né, mico, passarinho, né, e ali pela hora da lagoa, né, Rodrigo de Freitas, né, olhamos o clube, e tinha lá um galpão enorme, com vidros enormes, né, poxa, não deixamos um vidro inteiro, quebramos, né? Então, esse tipo de coisa, eu acho que eu não faria. Então, conselho, né? Não só ouça seus pais, né? Mas aprenda com eles. Não, né? Estou falando para mim, né? Ouça mais o seu pai e sua mãe, né? E não faça, né, tanta arte, porque não é legal. E agora, como que o senhor se imagina estar daqui a 10 anos, futuramente? Bom, né? Desde a pandemia, eu estou no processo de fazer barriga. Já tinha uma barriguinha clássica, né? Mas a barriga está aumentando. Então, eu me imagino mais barrigudo. Segundo minha esposa, eu vou ficar mais carrancudo. Mas o que eu espero é nunca me afastarmos da palavra de Deus, tá? Agora, não sei se eu deveria falar isso, né? Não me imagino mais como diabo, né? Em algum momento, né, eu acho que eu vou deixar, né, a diaconia. Mas vou continuar vivendo a fé. O mais importante. Aí agora sim, né, uma mensagem, queria que você deixasse uma mensagem para quem vai estar assistindo esse podcast. Aí você pode olhar para aquela câmera ali, ou para essa. Fala também sobre o seu curso, né, de Sagrada Escritura, se o senhor ainda está nativo, você vai voltar? Não tenho, não, eu parei. Quando eu saí de lá, da paróquia, né, eu não implantei, porque eu vim aqui para Iguaba, né, em plena pandemia, né, peguei Covid 2 vezes, né, deixei de participar na paróquia, logo depois o padre Júlio morreu também de Covid, peguei licença, fiquei 1 ano e meio mais ou menos afastado, né, aí quando voltamos a participar da missa, eu vim participar aqui, porque lá a Nossa Senhora da Conceição é menor, era mais difícil participar lá, então nós viemos participar aqui, desde a pandemia a gente vem participando da missa, porque aqui é muito maior, e aqui me lembra muito a minha paróquia, porque minha paróquia também tem um presbitério alto, é muito grande, né? E aí, confessando com o padre Leandro, né, ele me convidou para vir para cá, né? Mas, né, não sei nem por que eu falei isso. A mensagem. Manda uma mensagem de incentivo a ler a Bíblia. Isso. Aí tenho estado aqui, aí pedi, né, a carta que eu ia fazer lá para Nossa Senhora da Conceição e Iguaba, acabei fazendo para cá, para o bispo, né, para poder estar aqui, né? Eu tenho 2 anos de estágio aqui, né? E aí a gente vai definir, né, onde eu vou ficar, para onde eu vou ir, né, como vai ser a minha vida. Está na mão do Espírito Santo, tá bom? Bom, mensagem para os jovens, né? Para mim, né, não
faça tanta arte, né? Não faça seus pais sofrerem tanto, né? A mensagem que eu falo para o jovem é, né? Vocês estão construindo ainda a sua vida. Existe um leque enorme de oportunidades, né? Não avancem o sinal. Andem passo a passo com responsabilidade. Porque o objetivo da vida é sermos felizes e fazer o outro feliz, né? Então, em nenhum momento tome passos, né? E você sabe que vai fazer seu pai, sua mãe, seus irmãos, né, serem infelizes. Não esquece, né? Temos que viver a vida com responsabilidade, né? A vida é um dom de Deus, temos que aprender a valorizar esse grande dom. Nascemos para a vida eterna. Temos muito tempo para fazer muitas coisas e que façamos com responsabilidade. E agora a gente queria, né, nos outros podcasts que a gente vê por aí, as pessoas pedem um presente inútil. Mas a gente está convertendo, né, toda a situação, a gente pede um presentinho, uma lembrancinha útil, né, que seja para a gente do podcast, que faça, né, frutos. Aqui Essa tá parte do cenário, né? Aqui está das Irmãs de Fátima. Sim, O terço chaveiro. fantástico, tá? Olha, né, como eu gosto muito da Sagrada Escritura, né, eu trouxe aqui, né? Muito obrigado, vai ser muito útil. Ai, vai ser mesmo. Vai estar no Aproveita, cenário. tá bom? E também, né, trouxe aqui, né, não tenho outra, porque eu montei para vocês, tá? Só não botei aqui o nome na capa. Normalmente eu escrevo aqui Éfata, né? É uma apostila completa, né, dos nossos encontros, tá bom? Aí trouxe aqui, né, um complementa o outro. Vamos ler, né? Depois a gente dá um Eu não feedback. tinha caneta de nanquim, normalmente eu escrevo aqui Éfata aqui na frente, né? E não tinha, então não consegui escrever. Demais. A gente agradece a sua presença, Diácono, a sua disponibilidade. Para quem estiver assistindo também, se tiver alguma pergunta, deixa nos comentários. Quem sabe a gente marca um outro dia para você vir responder mais perguntas. Sim, seria legal. Ou até mesmo num encontro da igreja, em algum momento aqui. Seria legal. A gente queria brevemente agradecer alguns patrocinadores que estão patrocinando o nosso podcast agora. Então, agradecer por estar, né, ajudando a gente a aumentar a estrutura e ajudar, né, a melhorar a qualidade. Então, temos aqui com a gente a DigiConte, Serviços Contábeis, Toninho Materiais de Construções, GF Fitness e o Bazar do Moreira. Então, muito obrigado por estar patrocinando a gente. A gente agradece. Ajudar a obra de Deus e da igreja, né? Deus os abençoe. É um projeto de trazer para poder a galera realmente conhecer mais um pouco da igreja católica. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade. Conte sempre com a gente para o que precisar. Eu posso só... Com certeza. Né, eu não poderia deixar de agradecer o Padre Anísio, né? Ele é lá de Santa Catarina. Santa Catarina, Paraná, por favor, me perdoe. Eu preciso agradecê-lo, né? Ele foi muito importante para a minha vida. Por quê? Né? Ele veio de Roma para preparar a Jornada Mundial da Juventude e ficou lá na paróquia, né? E muitas vezes ele celebrava aos domingos. Então, um domingo ele fazia homilia e outro domingo eu fazia homilia. Ele sempre me abria esse espaço. Não que eu não fizesse antes, mas já fazia. Mas foi muito carinhoso da parte dele. E até hoje somos amigos. E ele, né, quando o Papa ia passar lá em Copacabana, né, o Papa ia dar a bênção numa imagem, né, de São Francisco de Assis, que está lá na Praça, né, do Lido, né. Ele me escolheu para estar com o Papa. Então, o Papa deu a bênção segurando minha mão, né. Nós temos essa imagem, né, que me marcou muito profundamente, né. E eu até brinco, porque a imagem de São Francisco, eu sou Gilvan Francisco e o Papa Francisco. Então, eu falei que foi um encontro de chiquinhos na praça, né, muito carinhoso. E até hoje, o Padre Anísio é importante, me ajuda muito, né, a fortalecer a minha fé. Ele me ajuda muito, né, muito legal, gosto muito dele, tá bom? E é o Padre Júlio também, né, meu carinho. É demais conhecer a... Desculpa, né, Abrício? Nada. Então, muito obrigado. Oi? Claro, pedir a bênção do Senhor. Pela intercessão de São Sebastião e Nossa Senhora da Conceição Aparecida e todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que possamos viver em paz. Não esqueçam, sejam felizes e façam o outro feliz.
Amém. Muito obrigada. Amém. Viu? Ah, Então é isso, prazer. gente. Tchauzinho. Até o próximo episódio. Tchau.